pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Viagem Sentimental ao Japão, que é escrito pela Paula Bajer. Bom, Viagem Sentimental ao Japão conta a história de Annette em primeira pessoa, né, porque é ela mesma que narra essa história. É uma personagem muito carismática, mas que ela nunca trabalhou na vida dela. Ela se formou em letras e tem 27 anos. Só que acontece que o pai dela decide que ela precisa trabalhar, então ela vai à procura de um emprego. E ela acha uma vaga muito bacana, só que para conseguir um emprego ela precisa mentir um pouquinho. E é aí que acontece, né, a grande mentira. Ela mente que já viajou por todo mundo, sendo que ela tem medo de viajar. Sim, ela tem medo de viajar e só viajou para Santos, para vocês verem. E ela consegue essa vaga que é numa agência de turismo. Só que as coisas começam a mudar quando o cliente aparece pedindo roteiro pro Japão. É uma viagem diferente que eles nunca tinham feito, só que a Annette ela é conhecida ali na agência por fazer roteiros muito bons e até um pouco complexos demais pro gosto do patrão dela. Mas acaba que ela se envolve tanto nesse roteiro que ela meio que percebe que o Japão é o fraco dela. Tudo acontece a partir do surgimento desse cliente aí, né? Apesar do livro se chamar Viagem Sentimental ao Japão e ele ser classificado como um romance, eu não diria que tem romance aqui não. A personagem, em momento nenhum, ela se envolve com alguém de forma romântica, né? O Viagem Sentimental aqui, e isso é o mais bacana do livro, é relacionado ao autodescobrimento dela mesma, da Annette em si, dela mesma, e do amadurecimento dela, porque a gente percebe que ela é uma pessoa muito, assim, infantil. Então ela precisa descobrir a si mesma e ainda por cima superar alguns medos dela, como é o medo de viajar. Então a gente percebe que esse momento da vida dela, que é narrado aqui por ela, né, o momento em que ela começa a trabalhar na agência e o que acontece a partir de então, a gente percebe que é um momento bem crítico na vida dela, em que ela passa por provações que acabam mudando ela. Então a gente percebe a mudança da personagem principal, a gente percebe como ela é no começo, como ela se torna, o que ela se torna, né, como que ela se desenvolve a partir de alguns acontecimentos que acaba aparecendo na vida dela quando ela entra nessa agência. Isso é muito bacana porque o livro acabou sendo, assim, pra mim, algo muito psicológico, sabe? De você se superar. Isso é muito bacana mesmo. Ela é uma pessoa muito inteligente, então ela convence bem as pessoas sobre ela ter viajado pros lugares, né? Ela conhece, ela lê muito sobre esses lugares, então ela acaba passando um roteiro bem bacana. É legal isso porque o livro, ele não é, assim, eu não posso considerar ele um chiclete daqueles, tipo, os delírios de consumo de Beck Bloom, em que ela vive mentindo e passando por altas confusões por conta disso. Não, aqui a personagem, ela mente sim, mas isso não gera confusões que, sei lá, vão se tornar o enredo em si, né? Aqui o enredo não é isso. Então por isso acaba não acontecendo tantas coisas assim. É mais algo assim, da personagem, né, filosofando, pensando sobre a vida e sobre a vida dela do que acontecimentos. É claro que acontecem algumas coisas muito importantes para a vida da Annette, mas em grande parte é ela mesma pensando e só refletindo sobre a vida. Então ela acaba repetindo muitas coisas, porque ela conversa muito consigo mesma. Ela é uma pessoa muito fechada e muito sem amigos, ela não tem amigos nenhum. E acaba que ela, né, tem que conversar muito consigo mesma, que é o caso aqui do livro. Então eu diria que a história dela é muito real e eu me apeguei muito a essa personagem, porque ela é, assim, bem parecida comigo, sabe? Muitos pontos aqui que ela acabou narrando, eu me enxergava nela, entendeu? Então eu me apeguei bastante a ela. A coisa sensacional desse livro mesmo, o ponto principal e forte dele, eu diria que é a escrita. A escrita da Paula é simplesmente gostosa e muito bonita. É uma coisa muito diferente, eu nunca tinha lido nada assim parecido. Ela adora pontos finais e frases bem curtas, então isso imprime ao livro uma sequência, um ritmo muito bacana, que faz com que o leitor se perceba lendo ali por alguns minutos, mas lendo várias páginas, sabe? É muito legal isso. Eu li o livro em um dia, mas eu não percebi direito, porque eu me envolvi tanto com a escrita da Paula que foi, assim, uma leitura simplesmente muito gostosa. E até, às vezes, poética, eu diria. A
personagem, por ser muito inteligente, ela cita vários livros da literatura clássica que são, assim, nossa, sensacionais. São passagens muito bacanas que ela cita e contextualiza a sua vida. Uma coisa muito legal é o título e a capa. Eu achei que essa diagramação é uma das mais bonitas que eu já tive, assim, na minha estante, que eu já tive o prazer de pegar pra ler, né? Porque o título, ele é explicado durante a história de uma maneira muito legal, inclusive através de citações, né, de uma citação de um livro. E a capa, eu não sei se eu traduzi corretamente, mas é o que eu depreendi da capa, tá? E da história, né? Porque a capa, ela está muito ligada à história, ao meu ver. Você percebe aqui uma capa dividida, né, entre um lado muito criativo, muito colorido, bonito, e um lado mais obscuro, assim. E mais, enfim, as sombras. Eu diria, né, eu tentei entender dessa forma, que essa parte da capa seria a criatividade da Annette, né, de como ela consegue criar suas viagens, enfim, convencer as pessoas. Que é o mundinho dela mesmo, a parte, né, a cabeça dela ali com os livros, né, suas leituras e suas viagens, enfim, imaginárias. E essa parte aqui do livro seria mais a parte que ela tem que amadurecer, que ela tem que desenvolver durante o livro, e isso é muito bacana. Porque aqui também você vê que atrás o lado meio que se inverte, então tá meio que tudo misturado na cabeça dela, e ela tem que ali descobrir, né, se descobrir pra conseguir superar alguns medos dela. Essa capa, além disso, ela é muito linda, né? Ela é muito bem feita. E a diagramação dentro também é muito bacana. Vocês percebem que eu também marquei muito o livro, então tem muitas passagens mesmo, muito bacanas. E também, se tudo isso que eu falei não serviu, né, de um incentivo pra você ler esse livro, ele foi um dos finalistas, né, do prêmio Sesc de Literatura. Então isso é muito bacana também. Ele é bem reconhecido. Então eu indico esse livro pra todo mundo que gosta de um romance diferente e leve, descontraído, mas também psicológico, né, muito psicológico. Só que eu tenho algumas ressalvas, que seria, né, as pessoas que não gostam de um livro mais, assim, voltado pro interior da pessoa, né, então isso faz com que seja um pouco mais parado mesmo, apesar de acontecer algumas coisas, mas é mais parado do que acontece com alguns tipos de ticlites. E também eu diria que a narradora, né, ela repete alguns termos, algumas coisas que acontecem na vida dela, e isso pode irritar o leitor. Não me irritou, eu percebi, mas não me irritou, porque eu me identifiquei muito a ela, então isso acabou ajudando. Só que essas são as únicas duas ressalvas que eu faço quanto ao livro. Inclusive, eu indico bastante, porque, né, ele foi o meu preferido desse mês de janeiro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa breve resenha. Vai ter resenha também lá no blog escrita, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês darem uma olhada também. E minhas resenhas escritas acabam sendo mais, sei lá, caprichadas, né? Porque a gente capricha mais quando a gente escreve. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aqui pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo aqui na tela agora mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!